E aí, oitavo ano? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, relembrar o que a gente viu nesses últimos meses, né? O conteúdo do quarto bimestre que girou em torno do continente africano. Então vamos lá, vamos relembrar, pessoal. O livro começa falando sobre a economia africana. E aí demonstra que muitos países ainda são dependentes da exportação de matérias-primas, principalmente o petróleo. Os países que têm petróleo eles acabam se desenvolvendo de uma maneira melhor, né? Os países que não têm, os países que são menos ricos nesse tipo de minério, eles acabam passando mais dificuldades, tá? Então, nós temos outros tipos também de produção, outros tipos de minério. O ouro e o diamante também são bastante abundantes em determinadas regiões. O nível de desenvolvimento econômico, você tem alguns países do norte da África, mais a Nigéria e mais a África do Sul, que tem um nível de desenvolvimento razoável para bom. Agora, muitos países do continente africano vivem na extrema pobreza. Alguns deles a gente pode enquadrar ali, englobar como os países mais pobres do mundo, tá? Porém, há um crescimento recente na economia e faz com que esses países estejam se desenvolvendo, tá? Principalmente aqueles que têm petróleo e que têm uma relação estreita com a China. A China, ela acabou ajudando, né, ajudando entre aspas, né? A China compra petróleo por um preço mais barato e, em contrapartida, oferece serviços e melhorias para esses países, né? Então, acaba sendo bom para ambos os países, para ambas as economias, tanto da China quanto dos países africanos. Outra coisa que a gente tem que relatar é a indústria no continente africano, que as pessoas podem pensar, é muito pobre, não tem indústria, né? Tem, né? A maior parte se concentra na África do Sul, né? São indústrias com mais grau, o grau mais alto de industrialização é lá. Na Nigéria também, Marrocos, Líbia, Tunísia, também temos um setor industrial razoável, né? Interessante, tá? Mas o país, né, os países do continente africano, eles são muito dependentes mesmo da agricultura, tá? E do extrativismo. Outro setor interessante no continente africano é o turismo, né, que acaba gerando bilhões de dólares de pessoas que saem dos seus países para conhecer as belezas naturais, conhecer a savana africana, né? Então, gera dinheiro, tá? Há hoje ajuda externa para o continente africano, principalmente da Europa e principalmente da China. E como eu falei, isso faz com que o continente venha melhorando pouco a pouco. Ainda os níveis ainda não são altos, né? Nós não temos países desenvolvidos no continente africano, mas eles vêm melhorando os seus índices de desenvolvimento, tá? Outro destaque aqui, o livro destaca países da África setentrional, como Argélia, Marrocos, Líbia, Sudão, Egito e Tunísia, que são países que têm um leve crescimento, que vêm tentando melhorar. O livro trata sobre a Primavera Árabe, que foi um conjunto de manifestações populares que ajudaram a derrubar algumas ditaduras, né? Principalmente ali na Tunísia, no Egito, na Síria também, países que eram governados por ditaduras. E o livro destaca países da África subsaariana também, como a África do Sul e a Nigéria, como os grandes expoentes. A Nigéria é o país mais populoso e tem bastante petróleo, então é um país com assim, um nível de industrialização razoável, né? Por mais que a desigualdade social seja muito grande. E a África do Sul, destaque também
para a grande epidemia de AIDS no continente, né? no país, né? A AIDS, ela é um problema muito grave, né? A cada 5 pessoas, uma está infectada com o vírus HIV, que é o vírus da AIDS, né? Então, é um problema que passa pela falta de prevenção, pela falta de acesso a métodos que vão prevenir a pessoa, falta tratamento, né? E remédios. Por mais que esteja melhorando, tem melhorado um pouquinho, tá? Mas ainda falta, principalmente nos países mais pobres da África, tá? Se na África do Sul a gente sabe que de 5, um tá com AIDS, nos países mais pobres a gente não tem, né, esse levantamento, a situação deve ser ainda mais grave, né? Não tem nem testes para fazer, então não tem como ter nem esse diagnóstico. E a população africana, ela é fruto de uma diversidade étnica, linguística, né? Nós vimos que há vários idiomas que são chamados de dialetos, e nós temos também os idiomas europeus que são falados no continente africano, né? Nós vimos também a questão da religião, que nós temos a religião islâmica predominando no norte, as religiões tradicionais africanas predominando principalmente na África subsaariana, e o cristianismo também muito forte nessa região. Então essas 3 religiões, elas acabam predominando, tá? Outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é o crescimento da população e o número de refugiados. Por causa da dificuldade encontrada em muitos países, muitas pessoas saem de seus países em direção a outros que têm uma condição melhor, ou dentro mesmo do continente africano, ou para outros continentes, como o continente europeu. E por que continente europeu? Porque há uma proximidade, né? Você tem ali uma travessia do mar para chegar à Grécia, para chegar à Itália. Então, eles tentam fugir para a Europa. E o principal destino que eles querem chegar na Europa é a Alemanha, França e Inglaterra, que são os países que têm um índice melhor de industrialização e de emprego, né? E finalizando, nós podemos falar sobre o processo rural e urbano. Hoje, a maior parte da população africana vive em área rural, cerca de 60%, mas isso vem se invertendo, né? Com o passar do tempo, isso vai se inverter. Há uma estimativa que em mais ou menos 15 anos a gente tenha a maior parte da população vivendo em áreas urbanas, tá? E o livro termina falando das consequências da urbanização acelerada, tá? Que eles vivem lá e que nós também vivemos aqui, que é favelização, moradias precárias, falta de moradia, falta de saneamento básico, não tem água potável para todos, as escolas não são suficientes, os hospitais também não são suficientes. Então é algo bem parecido com Rio de Janeiro, com São Paulo, com as grandes cidades brasileiras. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido toda a matéria. Na próxima semana a gente vai fazer essa revisão também na live, né, de segunda-feira. Não deixem de participar e que vocês continuem estudando, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal.